Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pensar Moçambique. Nesta edição vamos contar com os contributos do engenheiro Lutero Simango, ele que é engenheiro de profissão, presidente do Movimento Democrático de Moçambique e foi deputado da Assembleia da República por alguns anos, muitos bons anos mesmo. Por isso vamos ouvir aqui os seus contributos. Muito bem-vindo, engenheiro. Obrigado por ter acedido aqui ao nosso convite para este podcast que é o Pensar o País. Agradeço eu de ter essa oportunidade para interagir e falarmos do nosso belo país. Engenheiro, quantos anos na Assembleia? Foram quantos mandatos? Bem, mandatos foram 5 mandatos. 5 mandatos. Portanto, tem uma experiência. A história do engenheiro pode-se confundir com a história da própria Casa do Povo. Não é assim linear, mas fiz parte da construção da Assembleia da República de Moçambique. Certo. E pegando mesmo nesta questão, o professor Severino Ngüenha disse no seu podcast que durante a campanha eleitoral conversou com os 4 candidatos na altura e conversou com o engenheiro Lutero Simango e, dentre várias questões que abordou, falou da questão da composição da Assembleia da República que transforma, segundo ele, o atual modelo transforma a Casa do Povo não necessariamente numa casa do povo, ou numa casa de partidos. Concorda com esse pensamento? E se sim, o que é que acha que deve mudar? Bem, a questão aqui não é de concordar pelo pensamento com esta ou com a ideia. Nós devemos visualizar no contexto passado e no contexto atual. E é verdade que o processo atual há todo processo de crescimento e também da maturação da própria democracia em si. Entanto, é justo e é correto que se faça uma reflexão do qual é o melhor formato da Assembleia da República onde precisamos e também do funcionamento geral do todo o nosso sistema político. É a razão de que tenha a haver esse debate político nacional. E também concordo com todos aqueles que definem que a política em si não pode ser estática. Tem que ser sempre um processo dinâmico. Daí então temos que aceitar e concordar de que precisamos de evoluir. Agora é preciso encontrar qual é o melhor modelo, qual é o melhor formato representativo que pode, de fato, interpretar o maior sentimento dos moçambicanos resolvendo os seus problemas. Não basta aprovar, não basta debater, Exato. mas, acima de tudo, encontrar soluções que possam levar-nos para o nosso próprio desenvolvimento, a nossa própria estabilidade sociopolítica e também a criação de mecanismos para que Moçambique possa conquistar a sua independência econômica. Falou desta questão da independência econômica. Há um assunto que está no topo da agenda, que não é necessariamente nosso, mas é por causa esta independência financeira que o país tem, que tem a ver com o azeite, a suspensão ou não. E que lições nós devemos tirar destes ventos que nos chegam dos Estados Unidos da América, essas decisões de Donald Trump? Nós temos um Sistema Nacional de Saúde que já é bastante antigo, temos um Sistema Nacional de Educação que é bastante antigo, mas ainda continuamos a depender de apoios para funcionar e muitas das vezes estes apoios, os que nos dão este dinheiro, definem suas políticas, suas prioridades, que algumas vezes não vão de encontro àquilo que são as nossas prioridades. Por exemplo, no setor da educação, ano passado tivemos uma polêmica onde o governo adquiriu viaturas para o projeto FASE, quando há crianças a estudar debaixo das árvores, sentadas no chão, e quando se foi perguntar ao Ministério, disse não, aquele dinheiro, a pessoa que nos deu aquele dinheiro disse que nós tínhamos que fazer aquilo. Como é que olha para essa questão? Bem, é a questão da tal dependência, né? E também eu não gostaria aqui a tentar discutir a razão daquele organismo internacional em dar-nos apoio ou não,
ou de um certo país que Sim. deve nos dar apoio ou não, porque aquele dinheiro não nos pertence. Não nos pertence. Aquele dinheiro pertence aos seus próprios cidadãos, que resulta dos seus próprios impostos. Exato. Agora, isso também reflete, isso obriga-nos a refletir também, como moçambicanos. É exatamente aí onde eu queria chegar. Onde podemos buscar o dinheiro Exato. para sustentar os nossos sistemas. Primeiro, na área da educação, depois, segundo, na área da saúde e também na área da produção de comida. Entanto, aqui nós temos que refletir e olhar para o nosso espaço geográfico. O que nós temos para poder buscar a estas receitas para desenvolver as nossas políticas públicas. Moçambique não é um país pobre. Moçambique é um país que tem tantos recursos. Acredita que Moçambique pode sobreviver com os seus meios próprios? Pode. É uma questão de ter uma estratégia, é uma questão de ter políticas de inclusão, é uma questão de engajar todos os cidadãos para o mesmo objetivo e também explorar os nossos recursos de uma forma em que se possa partilhar essa riqueza com todos e garantir o desenvolvimento. Agora, quando os recursos passam a pertencer para um grupinho que não tem nada a ver com os interesses nacionais, em vez de transformar esses recursos para o bem-estar comum, estamos a aumentar mais pobreza, estamos a criar mais conflito, mais discórdia, mais confusão. Por isso o desafio está aqui. Como é que nós podemos garantir que as nossas riquezas não só sirvam a nós como moçambicanos, assim como cria uma estabilidade para o futuro para podermos conquistar a nossa própria independência econômica. E falou, já porque estamos a tocar nesta questão de recursos, há vozes que levantam e falam da necessidade de renegociação dos contratos. Como é que olha para esta questão? E também a própria questão da transparência. Muitas das vezes esses contratos não são debatidos na Assembleia da República, que é a Casa do Povo, e também esta questão que nós levantamos logo no início das prioridades, às vezes, dos deputados em cumprirem agendas dos seus próprios partidos. Como é que se pode garantir esta inclusão no que diz respeito ao acesso às oportunidades que são criadas à volta dos megaprojetos? Agora, a renegociação desses megaprojetos e a exploração dos recursos feitos por algumas empresas internacionais, eu sempre defendi isto. E concordo perfeitamente. Até ao longo da campanha eleitoral que tivemos no ano passado, nós apresentamos essa ideia da renegociação dos projetos, destes megaprojetos. E é preciso renegociar. E é preciso. Porque não faz sentido que a produção desses recursos não possam traduzir em rendimentos concretos para o desenvolvimento do nosso país. Não faz sentido um país que tem gás, um país que tem pedras preciosas, um país que tem madeira e meia volta, testemunhamos as nossas crianças a estudarem sentados no chão. Vamos ao hospital, não encontramos medicamentos. Não faz sentido. Portanto, a renegociação é muito importante, mas não é suficiente. Temos que renegociar e, ao mesmo tempo, criar condições para que as nossas empresas possam ter a responsabilidade na produção do conteúdo local. Tem de haver uma combinação do conteúdo local com a renegociação e, ao mesmo tempo, criar condições para que as populações que vivem nos arredores desses grandes projetos também possam beneficiar. E quando falamos do benefício da população local, não é distribuir dinheiro, criar as condições aceitáveis. Exato.
acesso a boa educação, acesso ao sistema de saúde local, que haja infraestruturas. É isso que nós queremos. Porque nós sabemos. E, engenheiro, agora estamos a ver uma tendência das próprias comunidades irem para cima dessas empresas. Tivemos a situação de Xongwene, tivemos a situação em Nampula, na Queimar. Yeah. E como é que estas empresas podem voltar a merecer confiança das comunidades por forma a fazer o seu trabalho também numa paz e também a haver essa garantia de que as comunidades irão beneficiar? Porque o que se vê no terreno é que perdeu-se a confiança depois de muitas promessas. A garantia é criar condições para que a população tenha acesso à educação. Quando eu falo da população, estou a falar dos seus filhos, dos seus netos, que tenham acesso à educação, que tenham acesso à boa saúde e também que os filhos tenham acesso a emprego nessas unidades econômicas. Porque o sucesso destas empresas também depende da estabilidade social das populações que vivem nos arredores dessas empresas. Portanto, tem que haver uma combinação. E, no última análise, nós temos que criar condições para que haja infraestruturas, para que a população local possa, através dessas infraestruturas, desenvolver outras atividades econômicas, como agricultura, comércio, transporte e etc. Vamos saltar para o diálogo político que está a acontecer agora na Assembleia, aliás, na Presidência da República, do qual o engenheiro é um dos integrantes. Engenheiro, aqui há uma dúvida, uma curiosidade. No primeiro dia, no primeiro encontro que foi presidido pelo então presidente Filipe Nyusi, o encontro não chegou a acontecer devido à ausência de Venancio Mondlane. Tanto é que o presidente da Renamo, Suf Momad, diz que não fazia sentido continuar-se com o diálogo na ausência de Venancio Mondlane. E naquela altura era encontro entre o presidente da República e os candidatos. Volta e meia, o encontro aconteceu já num outro formato entre presidente da República e presidente dos partidos políticos. O que é que terá mudado? Aí, de quem foi a sugestão de mudar-se de candidatos para partidos políticos? E esse sentimento que há na sociedade de que houve uma tentativa propositada de excluir Venancio Mondlane? É preciso compreender de que cada momento tem as suas soluções. E é verdade de que inicialmente houve uma tendência que houvesse um diálogo entre os candidatos. E vocês sabem, também eu disse, de que o diálogo dos candidatos só era possível com a presença de todos. E não havendo a presença de todos, esse diálogo não deu nenhum passo para frente. E depois tomou-se a decisão de que devia-se discutir entre os partidos com assentos parlamentares. E assim desenvolveu-se. Entanto, nós estamos lá nesta capacidade de sermos presidentes dos partidos que têm assentos ao nível da Assembleia da República e outros ao nível das autarquias ou assembleias provinciais. É por isso que incluíram Salomão Mujanga. É isso mesmo. Entanto, esse diálogo não é para tomar decisões estruturantes. É um diálogo para definir as áreas das reformas que o país precisa, para estabelecer os termos de referência. E, em função disso, lançar um debate público. Porque, queiramos ou não, o país precisa de reformas. Além das mudanças que os moçambicanos falaram bem alto no dia 9 de outubro do ano passado. Os termos de referência ainda não são largamente divulgados, mas nas aparições do chefe do Estado temos sempre ouvido falar, ouvido a questão da revisão da Constituição e também da lei eleitoral. Acha que esta é a questão que é prioritária para resolver este clima de instabilidade que estamos a viver? Bem, é verdade, nós temos de fazer reformas ao nível da Constituição da República,
E é verdade que tem que haver reformas ao nível do pacote eleitoral e é também muita verdade de que tem que haver reformas em muitas políticas públicas, incluindo no custo de vida, em que todo mundo reclama todos os dias. Entanto, nós temos uma gama de termos de referências que devem ser revistos. Então, estamos a falar da Constituição da República, estamos a falar do pacote eleitoral, estamos a falar de políticas públicas de habitação, de saúde, de educação, política fiscal, a exploração e gestão dos nossos recursos, da política fiscal e tantas outras políticas que merecem um debate nacional para resolvê-los. E também, é óbvio, também já falamos sobre a necessidade de reduzir o imposto do valor acrescentado, que é o IVA. Porque não basta pensar em grandes políticas sem mitigar o sofrimento do nosso povo, sem resolver os problemas básicos da nossa população. Entanto, temos a plena consciência que as reformas devem ser abrangentes para garantir que o nosso Estado seja reformado e, ao mesmo tempo, criar políticas públicas conducentes para melhorar a vida das nossas populações, incluindo a própria juventude, que tem muita sede para resolver os seus problemas cotidianos. E por falar em juventude, é a juventude hoje que está nas ruas, está a bloquear estradas. Em algum momento até tivemos situação de invasão, vandalização de infraestruturas públicas e privadas. Como é que se pode aclamar sim, assim, que atender essas vontades da juventude? Fala-se uma questão muito tocada, é a questão da habitação, a política da habitação. Hoje em dia, primeiro, o acesso à terra, ao nível dos municípios, é uma burocracia que muita gente não entende. Eu até como jornalista não entendo quais são os critérios para eu ter acesso à terra, mas quase que todo mundo acaba mesmo por adquirir, e quem não tem acaba por ficar em zonas mesmo longe da cidade. Como é que se pode entregar terra de forma gratuita aos jovens? E outra questão também tem a ver com o alto custo dos preços de materiais de construção, que está a levar os jovens também a obrigarem os armazenistas, né, a aplicarem preços baixos, e em contrapartida temos armazenistas a reclamarem que não podem baixar mais do que aquilo porque é o preço que é aplicado na fábrica. Como resolver essa equação? Os preços dos produtos no mercado, nesse caso particular, materiais de construção, isso resolve-se com a política fiscal. Política fiscal. Política fiscal. Nós temos que baixar os impostos e as taxas na comercialização desses produtos. Nós podemos baixar através da fonte, mas se da fonte até o último consumidor não for revista a política fiscal, não estaremos a resolver o problema. Por isso, nós temos que revisitar a nossa política fiscal. É por isso, nesse diálogo, levantamos a questão da reforma da política fiscal. Os impostos no nosso país são altos. O IVA é alto. Portanto, a solução não é de obrigar o comerciante a baixar os preços. É criar condições para que a política fiscal resolva esse problema. Porque na fonte há custos fixos que não podem ser alterados, que são custos de produção. Esse não podemos alterar. Agora, o preço da fonte para o consumidor pode ser alterado resolvendo a problemática dos impostos. Isto significa reduzir os impostos para poder beneficiar, na última análise, a nossa população. Engenheiro, há um outro assunto aqui, tem a ver com a
composição dos membros da Comissão Nacional de Eleições e dos juízes conselheiros do Conselho Constitucional. No passado, durante a tentativa de candidatura da CAD, tivemos aquele barulho que tivemos e alguns até chegaram a dizer que a Frelimo, a Renamo, o Movimento Democrático de Moçambique fizeram um conluio para deixar cair a CAD. E daí surge essa necessidade de alguns virem a público defender a necessidade de despartidarização destes dois órgãos. Tanto é que até o bastonário da Ordem dos Advogados falou desta questão, sobretudo no caso particular do Conselho Constitucional, durante a abertura do ano judicial. Na sua opinião, primeiro, se concorda com esta despartidização e qual é a sua opinião em relação aos critérios de seleção dos membros destes dois órgãos? Eu primeiro aqui devo corrigir. Também já ouvi essa conversa, portanto é importante que se faça a correção aqui. Sim. Dizer que no Conselho Constitucional o MDM não indicou ninguém. Entanto, não há nenhum juiz conselheiro indicado pelo MDM para o Conselho Constitucional. Estão lá simplesmente indicados pela Frelimo e Renamo. É preciso corrigir isso. Sim. Portanto, não há como do MDM fazer um jogo para eliminar este ou para beneficiar aquele. Em relação à despartidização dos órgãos, não é só para os órgãos eleitorais ou para o Conselho Constitucional. Nós temos que despartidizar todo o nosso Estado para poder criar a confiança política. E esse processo da despartidização do nosso Estado passa necessariamente na eliminação do aspecto do partido-Estado dominante. Enquanto prevalecer a Frelimo como partido-Estado dominante, sempre os órgãos estarão politicamente controlados. Portanto, o desafio está aqui. Temos que despartidizar o nosso Estado. Significa a Frelimo tem que deixar de controlar o Estado. Esse é o desafio que nós todos temos. E concordo perfeitamente que isso deve acontecer, mas para isso nós temos que reformar tudo. Na sua opinião, qual era o modelo? O modelo é esse, agora estamos a reformar tudo. O modelo mais sensato seria de ter os órgãos eleitorais independentes, fora do controle político. Mas como se faz isso num ambiente em que tu tens a Frelimo que ainda continua a controlar o Estado? Então significa que se vier alguém da sociedade civil, não teremos garantia se realmente é sociedade civil. Aí está, esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Como é que nós podemos garantir que tenhamos órgãos eleitorais independentes numa situação em que a Frelimo continua a controlar o Estado? Como? Esse é o grande desafio. E esse é o debate que nós temos que fazer. E é por isso vamos submeter a discussão da revisão do pacote eleitoral a um debate público. E um dos elementos fundamentais vai ser este. Como é que nós podemos garantir a independência dos nossos órgãos eleitorais numa situação que a Frelimo ainda continua a controlar o nosso Estado? E por falar em a Frelimo controlar o Estado, Daniel Chapo foi eleito presidente da Frelimo, violando assim a Constituição da República no que diz respeito à incompatibilidade de funções. O presidente Inhosse diz que este é um assunto que deve ser decidido no Congresso. Como é que um assunto que é de Estado temos que esperar o Congresso decidir? Na sua opinião, como é que olha para este pronunciamento de Filipe Inhosse? E essa é uma mensagem clara para nós todos, de que eles controlam o Estado. Que o Estado tem que funcionar de acordo com os interesses do Partido Frelimo. E o Estado não pode estar a reboque aos interesses da Frelimo. Porque o Estado está acima de todos nós. Os interesses partidários não podem se propor
sobrepor sobre os interesses do Estado. Agora estamos nessa situação em que um assunto muito sério, isto é, tem-se fazer o cumprimento da Constituição da República, mas dizem que não podem cumprir a Constituição da República, que é a Lei-Mãe, guardando para um congresso deles para decidir se devem cumprir ou não. E estão a nos dizer a nós todos de que a Frelimo está acima do Estado. Também não esquece do discurso que eles fizeram há dias. Disseram que a Frelimo é a vanguarda do Estado. Esses são pronunciamentos graves. Os partidos que assumem a governação do Estado recebem um mandato do povo por um período limitado. Em um momento, devem se autoproclamar como os vanguardas. Porque o Estado é uma pertença de todos. Nós os dois aqui estamos, também fazemos parte do Estado. E cada um tem o seu pensamento. Cada um tem a sua própria forma de pensar. Mas todos somos conduzidos e orientados pela Constituição da República. E todos nós devemos obedecer à Constituição da República. Agora, se aparece um sujeito que diz: este artigo eu não vou cumprir porque eu devo esperar pelo meu congresso, do meu partido, então essa pessoa está a dizer a nós todos de que o partido dele está acima do Estado. E isso é grave. E aqui nessa questão, quem deve aparecer ao público e pedir que se observe a lei? Devia ser o Conselho Constitucional. Porque o Conselho Constitucional tem a responsabilidade de garantir que a Constituição seja cumprida. E nós todos sabemos, já uma carta anda aí no Conselho Constitucional, já há tempos, né, a questionar esse problema. E infelizmente até hoje... Acha que o Conselho Constitucional está a ser conivente com isso, quando permanece no silêncio? Porque sabemos que houve uma petição, sim, e já leva um tempo. Sim. Um silêncio desse tipo diz muita coisa. Quando o silêncio mantém silêncio, depois fecham os olhos, como aquela história do macaco, né? Fecha os olhos, fecha os ouvidos, fecha a boca, fecha os ouvidos, está a dizer: não me toca. Portanto, o Conselho Constitucional está a agir assim. Neste momento, o Conselho Constitucional fechou os olhos, fechou os ouvidos, fechou a boca e também fechou as narinas em relação a essa matéria. Portanto, é um silêncio criminoso. Agora vamos falar da saúde do movimento democrático de Moçambique. Há um analista político, um professor daqui da praça pública, que diz que o MDM perdeu a relevância, é como se fosse um sarcófago. Como é que reagiu quando viu isso? Ou se é que ouviu? Esse é o professor, como se chama? Régio Corrado. Sabe, quando há declarações feitas por certas pessoas que não conhecem a nossa história e agem na base de encomendas ou com uma caixa de ressonância, é só olhar e dizer: o tempo dirá. Nós criamos o partido em 2009. Quando nós criamos o partido em 2009, muitos disseram que nós nem teríamos 6 meses de vida. Mas já passam 15 anos, estamos aqui. E para estas últimas eleições, muitos desses disseram na praça pública que o MDM nem ia eleger um deputado. Mas temos aí deputados eleitos. E temos aí uma bancada formada. Portanto, a esses indivíduos, é só olhá-los e dizer: Deus perdoa-lhes, porque não sabem o que dizem. E por falar em deputados e da bancada do Movimento Democrático de Moçambique, nos primeiros resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições, o MDM tinha 4 deputados e depois o Conselho Constitucional veio dar mais 4.
e apareceu um membro sênior do Movimento Democrático de Moçambique, que é o Elias Empuir, que diz que não sabe como é que o Movimento Democrático conseguiu esse número de deputados e falou em algum acordo que o presidente tenha feito. Concorda, aceita este posicionamento? O que é que terá acontecido? Eu nunca fiz nenhum acordo. Não fiz nenhum acordo, nem devo fazer acordos. Acham mesmo, se é para fazer... Agora, como é que... Acham como é que, mesmo se fazer acordo? o que é que se mexeu aí a ponto do MDM voltar aliás, conseguir mais 4 deputados? E, na sua opinião, quantos deputados o MDM deveria ter? Nós devíamos ter entre 19 a 22 deputados. Inclusive, houve uma entidade nacional que terá anunciado que o MDM teria 11 deputados. Infelizmente, nós, como tantos outros partidos, fomos roubados. Fomos prejudicados, fomos lesados nesse processo eleitoral. E qual é a luta que o fez? MDM, como tantos outros, nós recorremos ao Conselho Constitucional. E entregamos lá os nossos editais. Agora, se o MDM subiu para o 4, para o 8, quem deve responder isso não sou eu, é o Conselho Constitucional, que deve explicar aos moçambicanos como é que o MDM saiu do 4 para o 8 deputados. E quais foram as contas que eles fizeram. Certo. Engenheiro, daqui a pouco, daqui a algum tempo, teremos eleições no partido. Pensa em recandidatar-se para o cargo de presidente ou acha que já cumpriu? Nós ainda temos o Congresso, que vai ter daqui a 3 anos. Portanto, ainda é cedo para dizer se vou concorrer ou não. O mais importante é que eu devo cumprir o meu mandato, devo criar condições para que o partido fique mais unificado, mais coeso e preparado para os próximos embates eleitorais. Já recebeu alguma proposta deste ou dos anteriores governos para fazer parte do Executivo? Se sim ou não, qual é o seu pensamento em relação a isso? Eu sempre disse de que não estarei em condições para fazer parte de um governo da Frelimo. Sempre disse isso e mantenho a minha posição. Portanto, não é uma questão de ser convidado ou não, mas não estou em altura para ser membro de um governo dirigido para a Frelimo. Por uma razão ideológica. Eu pertenço a um partido da direita, a Frelimo é um partido da esquerda. A visão da governação é totalmente diferente. Portanto, não estarei em condições para coabitar com um governo que não comungamos os mesmos valores e princípios de governação política. Durante muito tempo na Assembleia da República, agora não sendo deputado, como é que está a sua vida? O que é que faz? Bem, eu estou na direção do partido, levo uma vida normalmente. Agora tenho mais tempo para estar num café, para tomar, estar com os meus amigos. E sinto-me de que, estando cá fora, darei maior contribuição para a nossa política nacional. Queria também ouvir o seu pensamento em relação à questão de como devemos parar ou que estratégias podemos encontrar para parar esta onda de desobediência civil que estamos a ter. E também a questão da polarização. A nossa sociedade, nos últimos dias, anda muito polarizada. Só há um grupo, tu tens que ser de um grupo ou de outro. E como é que podemos acabar com isto? Bem, o que eu posso partilhar aqui são experiências de vida. E cabe a cada um refletir e posicionar-se. A polarização de uma sociedade não é boa coisa, é má coisa. Nós não podemos polarizar a nossa sociedade. Nós temos que criar um ambiente em que sejamos uma sociedade inclusiva, uma sociedade dialogante, uma sociedade tolerante. Se nós queremos construir o bem-estar de todos, devemos dialogar. E esse diálogo deve ser de todos e para todos. Não é necessariamente nossos dois aqui. Tem que vir a terceira, a quarta, a quinta pessoa. Todos dialogamos. Porque Moçambique é uma pertença coletiva.
Nós aqui, os outros, não temos outra pátria. A nossa pátria é só esta aqui. Portanto, nós não podemos polarizar a nossa sociedade. E também precisamos de ter uma boa governação. Uma boa governação. As crises políticas, econômicas, sociais que o país tem hoje deve à má governação. Deve à corrupção generalizada. A corrupção está a destruir o nosso país. A corrupção está a criar anarquia no nosso país. A corrupção está a destruir a esperança de muita gente. Por isso, devemos todos dizer não à polarização. Vamos construir uma sociedade dialogante, uma sociedade de inclusão, uma sociedade de tolerância. E eu devo ter a capacidade de te ouvir. E também tens de ter a capacidade de me ouvir. E entre nós, temos de estabelecer um campo de compreensão mútua. E cultivar mais aquilo que nos une e aquilo que nos divide. Temos que trabalhar para buscar a aproximação. Mas para isso precisamos de ter pessoas responsáveis. Portanto, esse desafio não é só para os políticos, é um desafio para nós todos. Se nós queremos garantir a estabilidade e o futuro de Moçambique, temos que ser uma sociedade tolerante. Presidente, como deputado, foi colega de Venâncio Mondlane na Assembleia da República, tanto é que ele já fez parte do Movimento Democrático de Moçambique. Aceitaria se ele quisesse voltar ao partido? O ingresso dos cidadãos nos partidos é um ingresso livre. Portanto, cabe a ele. Mas o partido está de braços abertos. A questão aqui não é de estarmos a braços abertos ou não. O cidadão tem a sua própria liberdade de decidir em que partido quer estar. E também o cidadão tem a liberdade de entrar e sair de um partido. Então, é essa liberdade que deve ser respeitada. E se ele regressar, obviamente será recebido como tal. E daqui para frente, o que é que podemos esperar do Movimento Democrático de Moçambique em relação ao contato com as bases, ao próprio movimento político do vosso partido? Há plena consciência de que o trabalho político para os próximos tempos tem que começar agora. Há essa plena consciência e as bases estão-se a movimentar e estão-se a trabalhar nesse sentido. Portanto, há um trabalho político que está a ocorrer. Pois bem, vamos pedir aqui considerações finais ao nosso convidado, Lutero Simango. Para vocês, o vosso lema é Moçambique para todos. Como é que se consegue ter um Moçambique que seja igual para todos? Bem, Moçambique para todos é uma visão de governação. Então, nós queremos ter uma sociedade inclusiva. Os recursos e as riquezas são de pertença coletiva. Não pode pertencer a um grupinho. A educação de qualidade tem que ser para todos. A mesma educação que tem um filho de um médico, de um operário, de um camponês, tem que ser da mesma escola. Educação de qualidade para todos. Saúde de qualidade para todos. Água para todos. Energia para todos. Então, quando falamos de Moçambique para todos, estamos a dizer que vamos construir uma sociedade inclusiva, em que a sua economia possa gerar oportunidades para todos, sem nenhuma discriminação. É isso que nós queremos, porque a felicidade de um povo se constrói na base de oportunidades. E essas oportunidades devem ser para todos, sem nenhuma discriminação. Presidente Lutero,
temos a situação do conflito no Congo, é no Congo, sim, e a participação do Ruanda, do M23, e numa altura em que temos militares ruandeses em Cabo Delgado, isso pode nos constituir uma ameaça para o futuro? O que é que acha disso? De fato, é uma situação difícil. É uma situação difícil, tomando em conta que os países da SADC têm dado um apoio muito massivo ao governo do Congo, de Kinshasa, contra os são rebeldes ou guerrilheiros do M23, que são apoiados pelo governo de Ruanda. E também não podemos ignorar que na semana passada houve uma cimeira do chefe do Estado da SADC para discutir sobre esse assunto, em que todos foram unânimes de que devem apoiar o governo do Congo. Mas nós não podemos esquecer de que, apoiando o governo do Congo, também é uma mensagem direta de combate contra a Ruanda. Exato. E também não podemos esquecer que os sul-africanos tiveram seus militares mortos no território do Congo. E aquilo provocou um certo barulho no parlamento sul-africano. Portanto, Moçambique está numa situação difícil. Então, qual deveria ser o Porque posicionamento? vai ser um posicionamento difícil, porque Moçambique não pode levantar a voz contra Ruanda, porque está a receber apoio militar de Ruanda para proteger uma parte do nosso território nacional. Então, cabe aqui a diplomacia moçambicana analisar friamente e redefinir o seu posicionamento. Se nós queremos continuar com a nossa relação militar com Ruanda, isso poderá ter o seu impacto negativo ao nível da SADC, porque as relações não poderão estar boas com a África do Sul e os outros países que apoiam o governo do Congo. Portanto, eu vejo aqui um futuro muito difícil da permanência das tropas ruandesas em Moçambique. E também as tropas ruandesas em Moçambique não vão sair com mãos vazias, porque estão a investir aqui no território nacional. E era mesmo essa questão que eu queria colocar. Não poderemos ter no futuro um conflito em relação a esta saída ou não dos ruandeses? Conflito poderá acontecer assim como não. Isso tudo vai depender da forma como o governo do dia vai gerir a situação. E a sua gestão tem que ser já. Não podem esperar por mais 1 ou 2 anos. E quem está a pagar a permanência dos ruandeses em Cabo Delgado? Bem, há várias fontes. Há uns dizem que são franceses. E com que interesses? É essa a pergunta que nós todos temos que colocar. Com que interesses? Portanto, é por isso o governo de Moçambique tem a responsabilidade de abrir esse dossiê perante a Assembleia da República e explicar com detalhes sobre as circunstâncias e sobre a manutenção logística dessas tropas no território nacional. Porque se o governo de Moçambique não explicar em detalhes, isso poderá nos causar problemas para o futuro. Presidente, o desfile que vimos aqui na cidade de Maputo durante as manifestações de muitos tanques, muitos militares, muitos homens da Unidade de Intervenção Rápida, até do Grupo de Operações Especiais, com esses todos homens que vimos aqui a circular até numa situação de estar a lutar com civis, acha mesmo que tínhamos mesmo a necessidade de pedir apoio estrangeiro para combater o terrorismo? Esta é a pergunta que nós todos colocamos também. Também eu fiquei surpreendido pela capacidade de meios militares e paramilitares que Moçambique demonstrou nesses últimos 3, 4 meses. E também eu vi pela primeira vez os nossos soldados devidamente bem vestidos,
desde a cabeça Até os pés. até os pés. Então foi uma surpresa para nós todos. Agora é saber se esses homens têm o moral e a capacidade combativa para suportar a guerra no norte. Porque no exército não basta ter equipamento, não basta ter fardamento. Acima de tudo, é preciso ter aqui nós chamamos o moral combativo. O estado, o espírito de combate. Então não basta ter os meios. Portanto, temos que esperar e ver para os próximos dias o que vai acontecer no teatro da guerra de Cabo Delgado. E olhando também para essa questão das manifestações, há várias pessoas que perderam a vida, ficaram feridas. A quem deve ser responsabilizado isso? Esse é um debate que nós temos todos de desenvolver, porque é preciso analisar caso por caso. Sim, há situações, por exemplo, de alguém que diz que apanhou uma bala dentro de casa, apanhou uma bala, gás lacrimogéneo, estava dentro da sua casa a ver televisão. Aquele que apanhou a bala dentro da sua casa tem mais legitimidade de ser indemnizado. Tem mais legitimidade. Tem mais legitimidade. E tem o mais direito. Agora, cabe o Estado, o próprio cidadão, exigir o seu direito. Portanto, é um debate muito complexo. Mas, acima de tudo, temos que ter a clareza de que todo cidadão tem direito de manifestar. E acha que esse direito é respeitado? Não é respeitado. Quando começam a intimidar, começam a balear o cidadão que está a manifestar, isso é grave. Portanto, o que aconteceu ao longo destas manifestações, houve muita violação dos direitos humanos. Presidente, Daniel Chapo, quando tomou posse, diz que uma das primeiras coisas que diz que queria combater são os raptos. Na sua opinião, essa questão dos raptos é falta de capacidade técnica ou interferência, portanto, das forças de defesa e segurança, falo também da polícia, do Cernic? O que é que está a falhar? Por que é que temos raptos à luz do dia, até muitas das vezes em posições onde geralmente encontramos a polícia da República de Moçambique, e quando há o rapto não há lá nenhum agente? A melhor forma de combater esses raptos todos é preciso ter uma decisão política muito corajosa. É urgente que se transfere Cernic do Ministério do Interior para a PGR. O Cernic não pode continuar como um departamento subordinado ao Ministério do Interior. E isso é muito urgente, a sua transferência, para dar a Cernic maior independência e grau de liberdade de atuação. Segundo, é preciso estabelecer uma política acertada de recrutamento para as fileiras da Polícia da República de Moçambique. Nós sabemos que há muitos jovens que terminam o serviço militar obrigatório ou terminam o seu serviço no Exército. A esses jovens devem ser lhe colocadas duas propostas possíveis. A primeira, estás a terminar o teu serviço militar, estarás disponível para ir para a polícia? Se estiver, caminha para a polícia. Porque não faz sentido hoje recrutar pessoas de qualquer forma ou de qualquer maneira para irem para a polícia. Porque muita gente que vai à polícia hoje não vão lá para servir. Vão lá porque estão à busca de emprego e oportunidade. Portanto, é preciso estabelecer uma estratégia clara do recrutamento de indivíduos para a polícia. Eu penso que com estas duas soluções estaremos a criar condições de médio ou longo prazo de combate aos raptos. Há um assunto também que toca com a segurança, que tem a ver com os naparamas.
Quem são estes homens? De onde é que surgiram? O que é que, na sua opinião, estão a exigir? Os Naparamas têm uma história muito longa. É uma história que vai há 20, se não me engano, 20 anos. Aliás, mais que 20 anos. Os Naparamas foram usados contra a guerra na guerra civil contra a Renamo. Depois surgiram agora. Portanto, é um assunto que tem a ver com o Ministério da Defesa. Portanto, é um assunto antigo que deve ser resolvido. Portanto, cabe às autoridades do governo resolver aquele problema dos Naparamas. O que é que eles estão a exigir? O que é que temos que investigar. Para vocês são jornalistas, devem aproximar os Naparamas e perguntar a eles o que se passa. Estão a exigir o quê? Porque os Naparamas é um assunto muito antigo. Assim como também temos o assunto do DDR. Se não for devidamente resolvido para os próximos 2 anos, daqui a 5 anos, vamos aqui de novo sentar aqui a falar do DDR. Assim como temos assuntos antigos combatentes da libertação nacional. Até hoje, estão a fazer recenseamento. Será que de 1975 para 2025 faz sentido ainda a fazer o registro dos antigos combatentes? E é por isso que o país está a precisar de reformas sérias. Reformas. Nós precisamos ter um Estado honesto. Porque há indivíduos que estão a usar os Naparamas, estão a usar os antigos combatentes e vão usar os DDRs para se enriquecer à nossa custa. E esses desvios que eles fazem parte de alimentar os tais chamados funcionários fantasmas. Portanto, o país não pode continuar assim. Portanto, há assuntos que requerem soluções imediatas, há assuntos que requerem o seu encerramento. Portanto, para mim, isso é muito susto. O assunto do registro antigo-combatente ser encerrado, o assunto do DDR também ser encerrado e também Acha relevante ainda continuarmos a ter um Ministério dos Combatentes? Depende das circunstâncias, mas o tempo se encarrega para resolver isso, porque se nós falarmos do Ministério Anticombatentes, para atender quantas pessoas? Esta é a primeira pergunta. Queremos criar um Ministério de Anticombatentes para atender quantas pessoas? Se são 5, 6, 7 mil pessoas, então não faz sentido. E por falar em ministérios, presidente, Daniel Chapo, quando tomou posse, disse que iria combater o amiguismo. Olhando para a composição do governo, combateu ou não? Bem, a composição dos ministros, eu penso, foi uma combinação para acomodar os interesses das várias alas. Agora é saber desses ministros que apareceram, qual deles é da ala do Chapo. Essa pergunta temos que fazer agora. Mas todos o critério não deveria ser a meritocracia? Bem, isso devia perguntar a eles. No meu manifesto eleitoral, eu fui claro. Eu disse da forma como ia formar o governo. Agora, cabe a ele responder qual foi o critério que usou para a indicação dos ministros. E também, cabe a ele também, cabe a nós todos, procurar saber quem que vem da ala Chapo. Porque se nós olharmos da primeira até a última pessoa, vamos verificar que pertenceram, se não for do governo do News, foi do governo de Guebuza, ou outro pertenceu mais ou menos à ala do Chissano. Agora, será que em Moçambique não há outras pessoas capazes para governar o país? Todos devem aparecer do mesmo clube? Esse é o desafio que Moçambique tem para o futuro. Há uma nomeação que me chamou bastante a atenção, que é a nomeação do
ministro da Justiça, Mateus Sais, que foi juiz conselheiro do Conselho Constitucional, numa altura em que o processo as eleições foram parar no Conselho Constitucional e este senhor foi juiz lá. Pode até não parecer legal, mas é ético nomear um juiz que há pouco tempo estava a julgar um caso relacionado com as eleições. De fato, há várias leituras que se fazem. E há várias leituras. Uns dizem que não é ético porque ele pertencia a um órgão do sistema judiciário, portanto, o Conselho Constitucional. E quando a gente tira alguém do Conselho Constitucional para ser ministro, estamos a dizer que com esse indivíduo sempre dialogávamos, sempre conversávamos. E a pergunta é esta: qual é o conteúdo da conversa? E eu penso foi uma nomeação, não direi, talvez forçada, né? Mas em condições normais é correto dizer que não foi ético, né? Não foi ético. Mina a separação de poderes. Mina, não só, é uma mensagem errada, porque não se pode chamar alguém que está num ativo, num tribunal ou num conselho constitucional ativo, e obriga-lhe para renunciar, para a hora seguinte nomeá-lo como ministro. Agora, se ele tivesse renunciado há 1 ano ou há 2 anos e hoje ser chamado para ser ministro, o debate seria outro. Muito obrigado, engenheiro Lutero Simango, e assim fizemos mais um episódio do Pensar o País. Este é o segundo episódio que está disponível no canal Patriota. Pode seguir, pode deixar aí comentários e também pode subscrever-se para que a nossa comunidade possa, portanto, crescer. Eu sou Leonardo Duarte, foi um prazer enorme estar consigo e vemos numa próxima oportunidade.